Nos meses de agosto, setembro e outubro, é comum para os tocantinenses uma época de alta temperatura e baixa umidade do ar. Isso traz alguns desafios para quem passa por problemas respiratórios. E hoje nós estamos aqui para conversar com o pneumologista Frederico Pova, para nos explicar como cuidar da saúde durante esse período. Frederico, muito obrigado por nos receber aqui hoje. É um prazer sempre estar contando com vocês. E quais são os principais efeitos negativos, para a saúde durante essa época do ano? Bom, essa época do ano é uma época de umidade muito baixa, seca, né? E isso resseca nosso sistema respiratório e ao ressecar o sistema respiratório a pessoa começa a ter dificuldade para respirar. Por isso que é tão comum nessa época do ano esses problemas respiratórios. E por que essa época ela piora aí, a respiração e também para quem tem já alergias, por que piora essa época do ano? Sim. Esse ressecamento, essa baixa umidade, esse aumento da temperatura, resseca o nariz e resseca as vias respiratórias. E isso favorece a gente ter crises de alergia, então quem tem asma, quem tem rinite, piora bastante essa época do ano e facilita também a gente ter infecção. Então vírus e bactérias que estão no ar, eles aproveitam essa parte que está ressecada e aí a gente começa a ter essas doenças. E Frederico, você poderia falar para a gente se existe algum problema respiratório específico que pode ter um agravamento durante esse período? Basicamente, qualquer pessoa que tem algum problema respiratório vai sentir mal nessa época do ano. Então, pacientes que têm efizema do pulmão que fumaram, pacientes que têm asma, pacientes que têm rinite alérgica, pacientes que têm fibrose do pulmão, são pacientes que sofrem muito com esse clima que a gente está tendo nessa época do ano. E por que nessa época também surgem muitas infecções virais e infecções bacterianas? Sim. O ressecamento das vias aéreas, né, do nariz e do pulmão, eles favorecem uma inflamação no local, fica sequinho, favorece a inflamação e os vírus e bactérias aproveitam essa situação e aí entram no nosso organismo. E aí desencadeia todos os sintomas de uma infecção. Aí seriam as famosas viroses que a gente tem durante essa época do ano? Sim, seriam as viroses, sim, mas o mais importante nessa época do ano não são nem as viroses, são as crises de alergia. Muita gente começa a ter o nariz entupindo, escorrendo, aquela tosse chata, toda vez nessa época do ano, isso não necessariamente é uma virose. Isso pode ser uma alergia do pulmão ou alergia do nariz, que é a rinite, que está sendo piorada, digamos assim, nessa época do ano. Então é sempre bom procurar um médico para fazer o diagnóstico, porque isso não vai melhorar com antibiótico, vai melhorar com o tratamento específico da alergia. Você poderia explicar para o pessoal de casa quais devem ser os cuidados, que a gente deve ter durante esse período? Sim, claro. Nessa época do ano a gente tem que estar bem hidratado, né? Porque como resseca as nossas vias respiratórias, a gente tem que beber bastante líquido para evitar a desidratação, evitar a exposição no sol, né? Após das 10 da manhã e antes das 4 da tarde, porque isso piora a nossa respiração. Ambientes com ar-condicionado, o ar-condicionado tem que ser limpo com a frequência maior, porque fica todo empoeirado. E a gente deve usar, principalmente quem tem problema respiratório, deve usar umidificador de ar nessa época do ano. Porque se a umidade está baixa, a gente tem que usar o umidificador para que ela aumente. Quem não tem condição de comprar um umidificador, pode pegar uma bacia de água, encher de água e colocar no quarto, na sala, que também ajuda a melhorar essa umidade. E caso uma pessoa contraia uma virose ou aí tem o agravamento do seu problema respiratório, quais que seriam os procedimentos básicos, para ela melhorar, aliviar os sintomas? Sim, quando o paciente está com sintomas, a primeira coisa que ele tem que fazer é procurar o médico para poder avaliar se é de fato uma virose ou se é uma alergia. Pacientes que têm isso com recorrência, que já sabe que tem alergia, ele pode tratar com um antialérgico, uma lavagem nasal, pega um sorinho fisiológico e lava o nariz bem, beba bastante líquido e se isso não melhorar, procurar o médico para poder ajudá-lo a cessar os sintomas. E qual que seria aí o tempo, a quantidade de vezes no dia que seria interessante fazer essa lavagem nasal? Depende muito da intensidade dos sintomas, mas pelo menos 3 a 4 vezes por dia é o mínimo. Mas se o nariz está o tempo todo ali, a gente tem que prolongar e fazer mais vezes ao dia. E tudo isso vale para as crianças e para os adultos, para todo mundo? Para todo mundo, de 0 a 100 anos. Todo mundo sofre nessa época do ano. As crianças pequenas e os idosos são os que sofrem mais, então a gente tem que ficar de olho mais neles, mas todo mundo tem que ter todos esses cuidados. Muito obrigada, Frederico, por nos receber aqui hoje. Volto com vocês no estúdio.